Deve. Olá, Boa noite, doutor Guilherme. boa Tudo noite, bem? Walter. Tudo bem? Meu Tudo áudio tá bom? tranquilo? Sim, sim, tudo tranquilo. Meu áudio Vou tá ajeitar. funcionando aí? Tá ok, aham, tá tudo ótimo. Só vou Ó, o ajeitar pessoal a já tá entrando câmera. aí. Viviane, doutor Lee. Ah, legal. Ô, Walter, você é interno de medicina, então? Sou interno de medicina. Que Eu faço legal, faculdade aqui em Cidade Leste, no Paraguai. legal, Boa noite, legal. doutor Lee. Boa noite, Vivi. Você faz parte já há muito tempo da federação? Desde 2018, se eu não me engano. Legal. Poxa, Que legal. Ó, o pessoal tá entrando aí, doutor Guilherme. legal. Eu fiz bastante propaganda. Vamos ver se dá um Ah, número legal. show de bola. Boa noite. Aí, pessoal, entrando. Esperar aí o pessoal entrar, a gente Uhum, começa aí a nossa. claro. Isso. E o doutor é de Blumenau? Sou de Blumenau, Santa Catarina. Ah, sensacional. Fiz a minha especialização em neurologia lá em Ribeirão Preto, uma Ah, que cidade do show. interior de São Paulo. Bem, a Viviane é de Campinas, né? O pessoal conhece bem ali, é próximo da região de Campinas, acho que dá umas 2 horas de Campinas, Ribeirão Preto, Aham. por aí. E fiz o meu treinamento lá na Universidade de São Paulo, a USP, né, de Ribeirão, Ó, show. com enfoque em epilepsia e medicina do sono. Ela, a Viviane botou de americana. Americano. E aí, depois desse treinamento lá na parte de epileptologia, né, quando eu retornei para a região aqui do Vale do Itajaí, o interesse mesmo foi em atuar mais nessa área, que era uma área mais carente. E tá bem legal, o trabalho tá bem legal. A gente tem um número de pacientes aqui, número da população em geral, assim, que a gente acaba pegando na região, na área, chega a dar até 1 milhão de pessoas. Puxa, Então tem atinge uma área, assim, a parte de informação, de atendimento, atinge uma área super grande. Então tem conseguido fazer um trabalho do ponto de vista de orientação à saúde, promoção à saúde, prevenção e principalmente certo. informação ao público Atenção leigo primária, assim. isso. O que que é? Legal. Desculpa, você perguntou? Na atenção primária, mais voltada, assim, para. Exatamente. O objetivo sempre é tentar canalizar as epilepsias de difícil controle da rede básica para o ambulatório de difícil controle, que é num hospital terciário. E Ah, lá no hospital sensacional. terciário, a gente tem um hospital com nível de complexidade maior, aqui em Blumenau, e a gente consegue canalizar todas as unidades básicas para esse hospital. Então, a gente faz uma triagem nesse hospital de casos que merecem um acompanhamento no ambulatório um pouco mais específico, ou se o paciente pode seguir no posto de saúde, né? No Ah, sistema, sim, sim. no sistema de saúde e família do governo. E alguns outros casos a gente mantém na policlínica, que é o ambulatório de especialidades. Ah, que show. Então, o pessoal está entrando aí, vamos já começar, doutor? Pode começar. Então, vamos lá. Boa noite aí para o pessoal. Boa noite aí, doutor Guilherme, pessoal que está entrando, Viviane, doutor Lee, Paulo Guerra, que estuda comigo, inclusive. A Kátia também estuda por aqui. Doutora Ling também está por aí, eu vi entrando, né? Todo o pessoal que está assistindo a gente aí. Então, eu sou o Walter, interno de medicina, né? E membro da Federação Brasileira de Epilepsia, Equipe Brasil. Doutor, gostaria aí de se apresentar para o pessoal aí, para a gente começar? Então, a minha especialização mesmo é epilepsia. Eu tenho um enfoque muito na parte humanizada, né? Por isso que eu estava comentando antes, a gente tenta passar muita orientação à população de forma mais leiga, digamos assim, e ajudar, auxiliar da melhor forma a passar informação, conhecimento para a comunidade, né?
Minha formação foi na região aqui mesmo, como médico, e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, região de Blumenau. E depois fiz minha formação em epilepsia na Universidade de São Paulo, como eu estava comentando. Me formei neurologista aqui em Santa Catarina, fiz a subespecialização em São Paulo e retornei para Santa Catarina para atuar nessa área, que é uma área que me encanta, é uma área que a gente vê diariamente os múltiplos desafios que a gente encontra, né? Não é uma sub-área fácil, é uma sub-área com vários desafios, tanto da parte social quanto a parte econômica, quanto a parte diagnóstica, terapêutica. Então, é uma sub-área que me encanta, não só pela questão social, mas pela questão de poder fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vê que quando a epilepsia ela é bem diagnosticada, quando você consegue abraçar aquela família que está com angústia, com sofrimento, a gente vê que faz a diferença na vida daquelas pessoas. Então, as pessoas que me conhecem aqui na região sabem que é bem assim. A gente tenta ajudar da melhor forma a orientar, né? E tentar traçar o melhor caminho para cada caso específico, né? Certo, sensacional. Então, agora antes da gente começar aí, eu aproveito para agradecer ao pessoal que está entrando aí, né, participando conosco. Inclusive aí a Fabiana Gripa, que a gente teve lá na live dela com o doutor sobre enxaqueca. Uhum. Obrigado pela Legal. participação aí, a Viviane. Boa, Fabiana. Né? A Valquíria também entrou, foi presidente aí da IP Sim, Brasil. sim, já conversei muito com a E Valquíria. sim, sim, a Valquíria é espetacular. E também aí pedir para o pessoal aí já de antemão a compartilhar, curtir aí os conteúdos da IP Brasil aí que a gente tem postado aí nas redes sociais. Inclusive está no Instagram agora, no YouTube e também no Facebook da IP Brasil lá. E agora, antes de começar, aí uma breve explicação assim para o pessoal de como vai ser a live aí, né? Que a gente vai se basear aí, a gente vai contrastar aí, nosso tema é crise epilética e crise psicogênica, né? Uhum. Então a gente vai falar um pouco das generalidades aí da crise epilética, né? Um pouquinho dela. Depois a gente fala um pouquinho aí da crise psicogênica, né? E a Certo. gente fala aí depois um pouquinho da epilepsia nas suas generalidades, depois a gente abre aí, ah, ah, como eu posso dizer, a gente abre um espaço aí para as dúvidas aí do pessoal, já no finalzinho aí. Boa. Então, podemos começar aí, doutor? Claro. Então, vamos Diga. lá, crise epilética aí. Então, falando de crise epilética, né? O que é uma Uhum. crise epilética? Como a gente pode definir uma crise epilética? Bem, Walter, essa pergunta é muito comum, né? A gente acaba pegando bastante na prática clínica. A crise epilética, ela nada mais é do que uma disfunção neuronal temporária no cérebro e que acaba ocasionando a crise epilética em si, né? A disfunção focal ou localizada, muitas vezes pode tornar-se generalizada e aí a pessoa acaba cursando com algum sintoma. Ele pode ser um sintoma de perda de consciência, pode ser um sintoma de um abalo motor, pode ser um sintoma de simplesmente uma alteração de pensamentos ou de uma alteração de sensibilidade. Então, em suma, nada mais é do que uma alteração temporária de uma função dos neurônios, ele fica com uma disfunção temporária, e aí ocasiona o sintoma de acordo com a área específica do cérebro. Ah, legal. Então, pegando nesse rumo aí das crises epiléticas, né? O doutor poderia falar um pouquinho dos tipos de crise epilética, né? Porque ainda tem muita gente aí que acredita tipo, que só convulsão aí, né? Tipo, a crise epilética só dá aí pela famosa convulsão, né? Certo. Essa pergunta, Walter, é muito comum também no consultório, porque gera alguns questionamentos, né? Eu tive uma convulsão, eu sou epilético, né? E aí é parte do pressuposto que a convulsão ela é somente um tipo de crise epilética. A crise epilética ela é um termo amplo, você acaba tendo diversas subdivisões, né? Se você quiser pegar as subdivisões principais entre focais e generalizadas, nós conseguimos, a partir desse conceito, definir algumas semiologias. Então, algumas características
principais durante o fenômeno, ou seja, durante o acontecimento, o que a pessoa sente e o que a testemunha presencia. Então, as crises epiléticas focais, que são aquelas que originam-se numa região específica do cérebro, elas podem ter alterações de consciência ou não ter alteração de consciência. Quando o paciente não tem alteração de consciência, o paciente continua em alerta, ele entende, ele está com o olho aberto, ele consegue compreender o que você está falando e ele sente algum desconforto. Pode ser um formigamento na face, pode ser um repuxamento da face, pode ser uma sensação de abalos no corpo, no hemicorpo, de um lado ou do outro, ou somente de um membro, seja superior ou seja inferior. Ah, e a crise que você perde a consciência, ou tem alteração de consciência, no caso, o paciente ele fica como se tivesse ausente. Ele não tem resposta. A testemunha, o observador que está vendo a pessoa ter a crise, ela chega a tentar interagir e aquela pessoa ela não consegue responder. Ela simplesmente fica uma parada comportamental. Ela para, ela fica olhando para o horizonte e acaba não respondendo. E muitas vezes, nesses casos, a pessoa evolui com alguns automatismos. São alguns movimentos que podem ser de boca, podem ser movimentos de mãos, e, em sequência, acabam evoluindo para uma crise generalizada. E a crise generalizada mais conhecida é a crise convulsiva, que é a crise tônico-clônica generalizada. A crise tônica é quando o paciente ele faz um movimento tônico. O movimento tônico é aquele movimento que o paciente faz uma movimentação hipertônica, ele faz uma movimentação enrijecimento dos braços, ele fica endurecido. E a movimentação clônica são os abalos, onde o paciente acaba fazendo movimentos simétricos e aí se torna a crise clônica. Então, crise tônico-clônica é a crise onde o paciente ele está enrijecido, mas ao mesmo momento ele faz movimentos simétricos de clonias, né? Então, essa é a crise clássica convulsiva. Ele tem que ter abalo motor, principalmente esses abalos que a gente descreveu agora, tônicos clônicos. O paciente pode ter um trismo, que é travar a mandíbula, ele pode fazer aversão ocular e, pela hipersalivação, acaba espumando um pouco. A preocupação maior do povo nesse momento é a questão ou de mordedura de língua, pela pressão que ele faz na mandíbula, muitas vezes acaba machucando ou o canto da boca ou a lateral da língua, e a preocupação de ele ficar sem respirar, de ele não conseguir oxigenar ou trazer oxigênio para os pulmões. Então, o correto nesse momento é você virar o paciente de lado para abrir a via aérea. A gente vai falar depois sobre o que fazer numa crise, mas já adiantando, você virando o paciente de lado, você, nesse momento, já abre a via aérea para ele. Então, é basicamente essas duas divisões, crises focais e crises generalizadas, e dentro dessas duas entidades, existem inúmeros tipos de crises epiléticas. Algumas mais fáceis de perceber, outras não tão simples, um pouco mais complexas, né? E aí, claro, a investigação com um profissional adequado vai trazer uma resposta adequada para a gente saber se de fato aquilo é uma crise epilética, se é uma crise psicogênica, que você provavelmente vai perguntar daqui a pouco, e se é alguma outra coisa que simula uma crise epilética. Existem algumas situações que parecem ser crise epilética, mas não são. E aí o paciente ele fica na mão do médico, porque é através desse médico que ele vai dar o norte da investigação. Será que precisa fazer algum exame? Será que ele vai iniciar algum medicamento? Será que ele vai pedir algum exame de sangue? Então, é a partir das características dessa crise que o paciente traz, através da experiência do observador e da testemunha, que você vai fazer a investigação adjacente a esse caso. Ah, sensacional. Belíssima explicação, show de bola. E agora, ainda nessa crise epilética, né? O doutor poderia falar aí um pouquinho quais são os fatores aí que podem desencadear uma crise epilética? Sim. Essa pergunta também é muito frequente e é o que mais gera angústia,
principalmente nos familiares e no próprio paciente. Existem síndromes epiléticas específicas que têm um pouco mais de propensão a um gatilho específico. Por exemplo, existem crises de ausência infantis que são predispostos com a hiperventilação. O paciente faz a movimentação, respiração profunda de inspiração e a expiração com frequência, e essa hiperventilação acaba gerando a crise generalizada chamada crise de ausência infantil. Então, a hiperventilação, nesses casos, pode ser um gatilho para a crise epilética. Outro tipo de crise muito comum é a epilepsia mioclônica juvenil, que é outra síndrome generalizada. A privação de sono, o excesso de bebida alcoólica, o estresse, isso pode desencadear a predispor crises, né? Então, alguns gatilhos específicos, eles são em comum nas crises epiléticas em geral, outros eles são mais específicos. Tem crises complexas onde a leitura ela acaba sendo um gatilho para crise. Ouvir música pode ser um gatilho para crise, um cheiro específico. Então, é claro que vai depender do tipo de crise, do tipo de síndrome, de como é a personalidade daquela pessoa, de como ela leva o dia a dia, se ela tem algum transtorno psiquiátrico associado. Isso tudo é relevante para você identificar os gatilhos que podem desencadear ou descompensar uma crise epilética. Ah, certo. Então, uma vez a gente já falou aí das generalidades das crises epiléticas, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho depois. Mas passando aí para a segunda pauta, que seria aí a crise psicogênica, né? Que acho que muita gente está mais na live aí para saber o que é uma crise psicogênica, né? Então, o que é uma crise psicogênica, né? É um tipo de crise epilética e se considera como epilepsia? Então, para você ter noção, Walter, no ambulatório de epilepsia, no ambulatório de complexo, que a gente tem um ambulatório lá que é já de epilepsias refratárias, ou seja, é um ambulatório já de outro nível, onde você já passou pela unidade básica, você teoricamente já passou para o neurologista e você está evoluindo para uma investigação adicional, você tentou medicações, não deu certo, você otimizou o tratamento, otimizou dose, associou outra classe e o paciente persiste com as crises, você tem que fazer uma investigação adicional com vídeo eletroencefalograma, que é uma forma de você filmar essa crise e, ao mesmo tempo, monitorizar esse paciente. Para você ter noção, 20% dos pacientes que estão no ambulatório terceirizado, complexo, já em outro nível de complexidade, ambulatórios de epilepsia refratária, 20% eles são CNEPs, crises não epiléticas psicogênicas. Então, o próprio nome já diz, crise não epilética, ela não é considerada uma crise epilética. Ela é um diagnóstico diferencial de uma crise epilética. Porém, Walter, muitas vezes até profissionais de saúde têm dificuldade para identificar essas crises. Elas são muito parecidas com crises convulsivas. Então, imagina, se um profissional de saúde da área médica, que estudou 6 anos, e até médicos experientes têm dificuldade para diagnosticar uma crise não epilética psicogênica de uma crise epilética no momento do evento, fica complicado para uma pessoa leiga que não teve treinamento fazer essa análise, né? E então o objetivo aqui hoje é justamente tentar auxiliar um pouco mais com informações para desmistificar algumas coisas. Será que eu estou tendo de fato uma crise epilética? Será que eu não estou tendo uma crise psicogênica que está sendo exacerbada pela situação que eu passo, pela situação de estresse que eu estou tendo, pela pandemia, pelo isolamento? Será que eu não tenho algum outro fator que precisa ser investigado para eu fazer o tratamento correto? Isso não tira a possibilidade dessa pessoa ter de fato uma crise epilética também. Existem casos de pessoas terem crises epiléticas, mas também associado crises não epiléticas. Aí fica um pouquinho mais complicado e, de fato, precisa de uma investigação um pouco mais aprofundada. Porém, como eu havia comentado anteriormente, 20% desses pacientes sofrem por anos tomando medicação antiepilética, tomando medicação anticrise. Hoje em dia, o termo correto pela ILAI
não é droga antiepilética. O correto é utilizar medicamento anticrise, os famosos MACs. Antigamente a gente falava DAI, que é droga antiepilética, ou FAI, fármaco antiepilético. Então, a nova linguagem da Liga Internacional contra a Epilepsia são os MACs, medicamentos anticrises. Porque, na verdade, o medicamento ele não está combatendo a epilepsia, ele está combatendo a crise. Então, ele é um medicamento anticrise. Boa parte desses 20% que estão no ambulatório de epilepsia, eles viveram a vida toda tomando medicação sem necessidade. Ou o tratamento deveria ser com outro profissional, ou ele deveria tomar um outro caminho, que não aquele, que acabou gerando uma angústia para o paciente, acabou gerando efeitos colaterais desnecessários, acabou trazendo uma repercussão social, econômica para aquele paciente que poderia ser diferente. A história final, o meio da situação, ele poderia levar a outro caminho um pouco menos doloroso para o paciente. Certo, mudaria o cenário. Exato. Certo, legal. E agora ainda nessas crises psicogênicas, né? Quais são os fatores aí que podem desencadear uma crise psicogênica, né? A gente já viu ali das crises epiléticas, né? Para a gente contrastar. Para vocês terem noção, antes de falar a tua pergunta, que é muito boa, antes de respondê-la, existe alguns trabalhos que mostram que os próprios pacientes epiléticos eles já possuem comorbidades psiquiátricas. Então, os pacientes que já têm crises epiléticas, eles já são portadores de epilepsia, existe uma maior prevalência desses pacientes terem alterações de humor, alterações de ansiedade, alterações psicóticas, ou seja, durante uma crise ou durante uma pós-crise, ver coisas que não existem, enxergar bicho, falar coisas que não lembram, se tornar agressivos, agitados, em situações ficar mais desanimados, ficarem de fato sem vontade de fazer coisas que faziam antigamente, sem vontade de sair da cama. E até certo ponto isso leva a uma preocupação muito grande, porque essas comorbidades elas podem prejudicar na evolução da doença. Elas podem prejudicar na adesão do tratamento, né? Então, antes de responder a tua pergunta, existe uma doença que ela pode ter um componente neurológico, de fato, que é a epilepsia, mas também um componente psiquiátrico associado. Então, ela chega a ser uma doença neuropsiquiátrica, né? Eu não estou dizendo aqui que o paciente epilético é portador de transtorno mental. Ele não tem uma deficiência mental e ele não tem um distúrbio mental. Mas existe uma maior comorbidade desses pacientes apresentarem alguns sintomas psiquiátricos. Então, por isso que é importante o acompanhamento paralelo do psiquiatra junto com esse paciente, ou do neuropsicólogo, ou do psicólogo, do psicanalista, para poder trazer mais conforto para esse paciente e ele poder tratar de certas questões que trazem angústias para ele, né? Agora, respondendo a tua pergunta, em relação aos gatilhos para essas crises psicogênicas, quando esses psicólogos ou os psicanalistas conversam ou analisam esse paciente, eles acabam vendo que ou tiveram algum trauma na infância, ou tiveram alguma questão com abuso infantil, ou tiveram alguma questão relacionada a um problema familiar grave, e que através de uma análise, de uma psicanálise mais aprofundada, você consegue entender o inconsciente desse paciente e trazer à tona alguns problemas. Então, os problemas que eles são psicológicos, eles acabam se sobrepondo na estrutura física do paciente. A gente acaba somatizando, a gente acaba dissociando. Eu vejo isso direto no consultório. Paciente com transtorno de ansiedade, mas que vem para você com queixa de insônia, com queixa de dor de cabeça, com queixa de falta de ar, com queixa de palpitação, ou seja, frequência cardíaca acelerada, queixa de tontura, queixas de desmaios e até de convulsões. E essas convulsões elas podem ser crises que não são consideradas epiléticas, são convulsões até pelo CID, que é o Código Internacional da Doença, tá como convulsões dissociativas, que é um termo até que caiu por terra,
mas, como eu comentei no começo, esses termos são utilizados como crises não epilépticas psicogênicas. Então, esses problemas que a pessoa tem de forma pessoal, de forma inconsciente, que ela vem carregando desde a infância até agora, isso pode refletir de alguma forma física. E aí pode refletir como um dos exemplos como crises não epiléticas. Certo. E agora ainda continuando nesse caminho das crises psicogênicas para quem está chegando, né? Que eu vejo aí a Denise chegando, que é o vice-presidente do Brasil, a Sueli, querida aí, também faz parte do Brasil, nossa queridíssima. E então, uma outra pergunta aí, quando que se deve pensar, né, numa crise psicogênica? Existem características peculiares aí de uma crise psicogênica? Existem. Geralmente, o que eu passo durante a formação dos médicos, eu aqui em Blumenau, eu sou também professor universitário, Ah, eu estou fazendo treinamento para fazer mestrado e doutorado no futuro, mas nesse momento eu sou professor substituto. Então, dentro do contato que eu tenho com os acadêmicos, a impressão que eu tenho é que fica muita dúvida ainda. E a gente está colocando aqui acadêmicos de medicina com dúvida entre uma crise real, uma crise epilética, versus uma crise não epilética psicogênica. Como a gente estava comentando antes, imagina se para um profissional de saúde já é difícil, imagina para uma pessoa que não tem o treinamento. Então aqui eu vou te passar algumas dicas e que fique para as pessoas para quando observarem uma dessas crises, talvez ficar atento a alguns detalhes que podem trazer certas características que fechem para um quadro mais psicogênico do que para um quadro neurológico. Isso não tira não retira a necessidade de avaliação do paciente, né? Fica aqui algumas dicas, mas que o familiar leve para o profissional adequado para fazer a investigação necessária. Então, quando o paciente ele tem quedas ou relatos de crises que nunca foram observadas ou só acontecem quando há alguma testemunha ao lado, você já deve levantar alguma suspeita. Por exemplo, o paciente A sempre tem crise quando está sozinho no quarto, mas ninguém presenciou. Quando vai avaliar o paciente, ele já está sonolento e sem resposta. A gente não sabe se de fato foi uma crise epilética ou uma crise não epilética. Ou o paciente só tem a crise quando ele tem alguma testemunha, ou quando ele está no momento de pressão, né? Ou quando ele está sendo questionado sobre alguma coisa, ou quando ele está no momento de muito estresse. Outra questão bem importante é a questão da língua, que eu havia comentado anteriormente. Mordedura de língua lateral, quando há sangramento, quando o paciente faz aquele trismo, que é travar a mandíbula, e acaba mordendo a língua, isso fala muito a favor de crise epilética, tá? Quando o paciente não tem nenhuma mordedura, nenhuma lesão na língua, e também nenhuma lesão no crânio, na pele, fala um pouco contra uma crise epilética de fato, fala mais a favor de uma crise psicogênica. Quando o paciente tem a crise de olhos fechados e você tenta levantar, fazer a abertura ocular desse paciente, e esse paciente tende a manter a abertura, forçar a abertura ocular, forçar o fechamento ocular, ou quando ele faz movimento de flutter de pálpebra, que é quando a pálpebra ela fica tremendo, isso fala mais a favor de crises psicogênicas. A crise epilética real, ela geralmente é quando o paciente fica com o olho estalado, o paciente fica com o olho aberto e ele faz aquele movimento de travamento da mandíbula, não sempre mordendo a língua, mas muitas vezes na crise generalizada acaba mordendo a língua. A questão da salivação não é critério para a gente diagnosticar semiologicamente uma crise epilética. O paciente psicogênico, ele pode fazer a baba, ele pode fazer a salivação e não necessariamente isso se tornar um paciente portador de crise epilética, né? Outra questão é a urina, a perda de esfíncter. Isso também não é um valor preditivo positivo a favor de crise epilética. Tem pacientes com crises psicogênicas que acabam se urinando também. Então, aquela questão que se aprende na faculdade, liberação de esfíncteres, seja urinário, seja fecal. Doutor, o paciente se urinou.
o paciente se evacuou. Ah, então provavelmente foi uma crise epilética. Isso não é valor preditivo positivo. O paciente com crise psicogênica pode acabar tendo liberação esfincteriana, sim. Outra coisa bem importante para a gente definir é a questão dos movimentos. Eu havia falado anteriormente que a crise generalizada, o paciente faz um movimento tônico, que é um enrijecimento, e os movimentos clônicos, são aqueles movimentos simétricos. O paciente psicogênico, ele geralmente faz movimentos fora de fase. Ele faz movimentos assimétricos. Então, movimentos de lateralização da cabeça, ou movimentos arrítmicos da mão, movimentos com frequência alternada, movimentos de quadril, a gente chama de báscula de quadril, quando ele movimenta o quadril para cima e para baixo, ou faz um movimento de opistótono, que é uma movimentação de um arco, aqui a cabeça do paciente e aqui o corpo. Quando ele faz esse movimento de arco, como se fosse um arco da histeria, que a gente chama, o movimento de opistótono fala mais a favor também de crise psicogênica. Então, em resumo, paciente com olho fechado, sem lesões aparentes, sem mordedura de língua, que faz movimentos fora de fase e acaba tendo uma melhora logo depois da crise, ou seja, ele não tem um período pós-ictal, ele não fica sonolento, ele não fica confuso, ele logo depois da crise volta ao normal e volta a falar. Também fala a favor de uma crise mais relacionada à parte psicológica. São detalhes difíceis, não são detalhes fáceis. Eu quero que aqui os pacientes e os familiares não fiquem preocupados e ansiosos quanto às informações, porque são detalhes difíceis e minuciosos. Como eu falei, até profissionais da saúde têm dificuldade para identificar. O familiar ele vai ter que levar para o profissional treinado para isso. Existe um treinamento para isso. Então, não vai ser numa live que eu vou conseguir treinar a população. Existe um profissional treinado para identificar e, através de um serviço complexo, que é o serviço de vídeo eletroencefalograma, você vai conseguir determinar ao certo se essas crises são mesmo crises epiléticas ou não. Certo, ó, didática excepcional, inclusive aí muito comentada aí. Que bom. Sensacional. Então, acho que o doutor já adentrou aí. Se estabelece, então, o diagnóstico mediante aí um vídeo eletroencefalo, certo? Exatamente. O vídeo, Das como é que crises. funciona o vídeo, Walter? Só para eu explicar para o pessoal. Certo, O sensacional. vídeo ele é feito ou numa clínica que tenha médico 24 horas ou num hospital, tá? Existem alguns estados que você consegue com mais facilidade. Aqui em Santa Catarina, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, a gente está mandando para TFD, tratamento fora de domicílio. No estado de São Paulo, tem São Paulo capital, Campinas, Ribeirão Preto. Em Goiás, em Goiânia tem um serviço muito importante. Curitiba tem um serviço muito bom de vídeo EG. Entre outras capitais aí afora, Rio de Janeiro, obviamente. Então, o vídeo EG ele funciona em ambiente hospitalar. Existe um técnico que fica numa outra sala e a pessoa fica monitorizada por no mínimo 24 horas. Ela fica com um aparelhinho e quando ela sente alguma coisa, ela aperta esse aparelhinho para o técnico vir. O técnico faz perguntas para essa pessoa. Ele pergunta o nome, ele pergunta a idade, ele mostra alguns objetos para a gente tentar identificar se a pessoa lembra daquele objeto. Ela faz algumas perguntas para verificar se a pessoa também lembra das perguntas. Então, ela vai testando a fala, ela vai testando a leitura, ela vai testando cálculo, ela vai testando naquele momento da crise, da suposta crise, fazendo alguns testes básicos para depois da crise a pessoa ser confrontada para verificar o que ela lembra e o que ela não lembra. Então, através do vídeo, você fica com uma câmera sendo filmado, você fica monitorizado por no mínimo 24 horas, e aí o médico depois ele consegue correlacionar as ondas cerebrais com a crise. Então, você está tendo a crise epilética e você consegue correlacionar ao mesmo tempo as ondas cerebrais. Se o paciente ele tem uma crise epilética, você vai ver na hora as ondas cerebrais de uma forma perturbada e com os paroxismos epileptiformes, que são essas crises elétricas, né? E aí você vê a ausência do paciente, a movimentação estranha,
Agora, se o paciente tem alguma outra alteração que não tem correspondência no eletro, você consegue imaginar que aquela crise ela não tem um fundo de fato neurológico, ela pode ter alguma outra alteração. E aí entra o diagnóstico diferencial de crise psicogênica, né? Ah, certo. Sensacional. Então, acho que até já mencionado aqui, né? Então, uma vez que estabelecido esse diagnóstico aí de uma crise psicogênica, né? É necessário o tratamento aí com um neuropsicólogo ou com um psiquiatra? É, é bem importante essa pergunta, Walter, por um motivo. Esses pacientes, eles ficam num limbo. Eles ficam perdidos entre o neurologista e o psiquiatra. E às vezes ninguém abraça a causa. Não fica nem com o neuro, nem com o psiquiatra. Esse paciente fica perdido. Então, esses pacientes, eles precisam serem abraçados, eles precisam ser orientados. O meu propósito de fazer, de colocar esse tema em pauta, quando vocês me perguntaram que tema que eu gostaria de falar, justamente foi por isso. Porque eu vejo uma dificuldade muito grande de diagnóstico, eu vejo uma dificuldade muito grande de diagnósticos errados, de tratamentos equivocados e que trazem mais angústia para o paciente do que benefício, efeitos colaterais do que benefício. Tudo na vida a gente tem que botar numa balança entre o risco e o benefício. Se o risco está sendo maior que o benefício, a coisa já não está indo muito legal. O benefício tem que ser sempre estar acima do risco, né? E também da parte do custo também, custo-benefício. Mas essas questões aí justamente são importantes para a gente poder orientar a que caminho o paciente deve tomar, né? E como eu gosto muito do tema, eu acabo abraçando mais a causa e orientando também o acompanhamento psicológico. Eu acho que é fundamental, até a Viviane, que é neuropsicóloga, ela deve ter uma certa experiência dentro desse espectro, é muito importante que esses pacientes eles sintam que eles não estão fingindo. Você não está fazendo isso para chamar atenção. Você não está fazendo isso porque você quer que as pessoas tenham pena de você ou que você queira que as pessoas te deem um trabalho porque você está tendo desmaios ou que você seja mais querido por outros. Você não está chamando a atenção das pessoas. Você está sofrendo de forma inconsciente. E esse teu inconsciente que está com problema, que precisa ser trabalhado, ele acaba sofrendo de forma física essas crises não epiléticas. Isso traz uma repercussão muito grande, inclusive de pacientes que sofreram muito essas crises e já chegaram até a ser entubados, porque os médicos se assustam, eles acham que aquilo é uma convulsão, acabam fazendo o protocolo de convulsão, acabam dando remédio para esse paciente dormir e muitas vezes acabam entubando esse paciente. E esse paciente pode parar numa UTI, ele pode ir para uma unidade de terapia intensiva e acabar complicando depois. Então veja a importância do tema, né? Não só para o Sim. público, mas para os médicos em si. O treinamento que deve ser feito para você identificar se aquilo ali realmente é uma crise epilética, para tomar a abordagem correta naquele momento da emergência. E se não for uma crise epilética, saber abordar os familiares que vão estar perdidos, eles não têm aquele conhecimento. E aí, doutor, afinal, o meu parente ele tem epilepsia, ele só está angustiado, ele está ansioso, de que forma que a gente vai trabalhar isso? É um desafio para a medicina e tudo vai partir da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você ter uma conversa muito importante com o paciente, explicar para ele que aquilo ali é uma doença também, que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, e não simplesmente achar que aquilo é frescura, que aquilo tem um termo aí que o pessoal utiliza muito na unidade médica, que é o piti. E aquela pessoa ela acaba escutando, acaba sendo estigmatizada como uma pessoa fresca, como uma pessoa ansiosa, como uma pessoa que faz piti ou que acaba tendo umas crises psicogênicas e acaba não sendo dado o devido valor à sua queixa. Sim. Isso gera um ciclo vicioso de angústia, de depressão e de ansiedade e acaba repercutindo na qualidade de vida desse paciente. Então, esse é o objetivo, tentar otimizar isso aí, né? Sim, aí que a gente vê também a grandeza do nosso papo aqui dessa live. Sensacional. Então, partindo aí para o terceiro ponto, né? Que seria aí quanto à epilepsia agora. A gente vai falar um pouquinho também de crise epilética nesse meio tempo, até como se portar diante de uma crise epilética, né?
Porque acho importante a gente falar um pouquinho de epilepsia de modo geral, né, das dúvidas recorrentes, visto aí que muitas pessoas pensam aí que convulsão é sinônimo de epilepsia, né? Visto aí que, por exemplo, de acordo aí a definição epidemiológica da, da epilepsia, né, se considera epilepsia quando se tem duas ou mais crises não provocadas, né, em um intervalo maior do que 24 horas. Então, para dar início aí nessa pauta da epilepsia, né, o que se deve fazer durante uma convulsão, por exemplo? A gente já Certo. deu uma abordadinha lá atrás. Isso. Antes de eu comentar isso, Walter, fica uma mensagem para o pessoal que tá vendo a live. Nem toda crise epilética é convulsão, mas toda convulsão ela é crise epilética. Então, a convulsão ela é uma dos tipos de crise epilética, como a gente havia comentado. Existem inúmeros tipos de crise epiléticas, aquelas que a gente comentou no começo, de ausência, parada de comportamento, a pessoa ou escutar o que está acontecendo, às vezes não conseguir interagir, e as crises onde a pessoa acaba tendo a perda de consciência, cai ao solo e tem os abalos tônico-clônicos motores. Quando você presencia um paciente em convulsão, de fato uma crise epilética, a primeira coisa a fazer é ficar calmo. E eu sei que é super difícil porque a cena ela não é agradável. É uma cena muito assustadora, principalmente para quem não está acostumado. A pessoa vendo uma crise convulsiva pela primeira vez, ela fica em pânico, ela fica angustiada, ela acha que a pessoa está morrendo, né? Então, a primeira coisa é ficar calmo e contar o tempo, porque você precisa ter noção de quando começou a crise convulsiva e quando ela terminou. Partindo desse pressuposto, uma crise convulsiva ela dura em torno de 1 minuto a 2 minutos. Aquela pessoa que depois da crise persistiu, depois desses 2 minutos, persistiu em convulsão, você deve ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, né? 192, ou para o serviço onde a sua cidade tem contato. Então, o 92 ele tem que ser acionado porque esse paciente precisa ser transferido para um hospital ou para uma unidade de pronto atendimento, porque a partir de 5 minutos em convulsão, os neurônios eles podem acabar sendo prejudicados, você pode acabar tendo sequelas. Esse paciente pode entrar num estado de mal epilético, que é uma situação de crises que elas acabam sendo reentrantes. Porém, como eu falei, na grande maioria as crises elas são no máximo de 1 minuto a 2 minutos. Fique tranquilo, cronometre, vire o paciente de lado, afrouxe a camiseta dele, se tiver com uma gravata, se tiver com camiseta abotoada, tenta dar uma afrouxada, coloque uma proteção, um coxim ou alguma roupa para o paciente não machucar devido aos abalos, não bater a cabeça no solo, afaste qualquer coisa pontiaguda, armário, cadeira, qualquer situação que possa trazer risco do paciente. Evite ficar muito em cima, principalmente se estiver em via pública. Evite aglomerar em cima do paciente. Ele precisa de oxigênio, ele precisa respirar. E outra coisa importante, a língua dele não vai cair, pessoal. Isso aí é falado de forma protocolar. Não bote a mão na boca do paciente pelo risco, justamente por ele fazer aquela movimentação da mandíbula, de morder a mão do paciente e acabar lesionando essa pessoa que quer ajudar. Às vezes a pessoa quer, numa boa vontade, botar a mão na garganta, na boca para tentar desobstruir a língua e acaba sendo mordida e acaba se machucando. Então, ao você virar a cabeça de lado, virar o paciente de lado, automaticamente a via aérea ela acaba abrindo. Então, o paciente já tem um fluxo respiratório que ele precisa para voltar a se recompor, tá? Então, evite jogar algo no rosto do paciente, evite botar a mão na boca do paciente. A saliva que o paciente acaba espumando, ela não é contagiosa. Se você acabar tocando, não vai pegar a epilepsia. De forma alguma isso acontece, isso é um mito que acaba só transmitindo mais preconceito às pessoas. E é basicamente isso, não tem muito mistério. É contar, cronometrar, chamar o serviço de saúde se a convulsão acabar sendo mais que 5 minutos e virar a pessoa de lado para ela poder respirar normalmente. Certo, sensacional. Então, dando continuidade nessa pauta da epilepsia, né, e suas dúvidas recorrentes, o que pode ser a causa de uma epilepsia?
Então, a epilepsia pode ser multifatorial, né? Vamos colocar aqui, no primeiro momento, as epilepsias genéticas. São aquelas epilepsias onde a pessoa nasce com a predisposição e desenvolve. Existem epilepsias genéticas que podem trazer alteração estrutural no cérebro, mas existem epilepsias genéticas que não trazem repercussão, na imagem. É aquela famosa, poxa, doutor, eu fiz todos os exames e deram normais. Por que que eu tenho convulsão? Por que que eu tenho epilepsia? É uma angústia que os familiares têm, é uma angústia que o próprio paciente tem, porque ele não consegue entender como é que o cérebro dele normal, o eletroencefalograma normal, e ele é portador de epilepsia. Então, existem alguns tipos de epilepsias genéticas, que eles são idade limitada. Antigamente se chamava a epilepsia benigna, ou benigna da infância, ou enfim, até certa idade, adolescente, juvenil, né? Mas as idades agora, existem síndromes epiléticas que são idade limitadas, que até certa idade, com o amadurecimento do cérebro, elas podem melhorar, elas podem se resolver. Então a gente chama de epilepsia resolvida, quando simplesmente a criança para de ter epilepsia. Tá? Isso pode acontecer. Então, geralmente são epilepsias de base genética. Agora, as de base estruturais são as epilepsias onde há alteração cerebral. Por exemplo, um paciente que sofreu um traumatismo craniano, bateu a cabeça e ficou uma pequena cicatriz no cérebro, e aquela cicatriz acabou fazendo justamente a disfunção neuronal, que é o que predispõe às crises. Ou ele sofreu um AVC, ou ele sofreu uma sequela de uma meningite na infância. Então, tudo que gere a alteração na estrutura do cérebro pode acabar predispondo a essas descargas elétricas que geram as crises epiléticas, né? Existe também um tipo de epilepsia que é bem comum, principalmente das epilepsias focais, que são as epilepsias de lobo temporal. E existe uma estrutura no nosso cérebro que é o hipocampo. E quando esse hipocampo ele começa a ficar diferente do outro lado do hemisfério cerebral, a gente chama de uma atrofia. O hipocampo ele tem um tamanho e o outro hipocampo ele vai diminuindo por algum motivo específico. Ela pode ter tido epilepsia, crise convulsiva febril na infância e desencadeado um processo epileptogênico, e com a idade aquele hipocampo foi diminuindo e aí foi gerando a crise naquela região. Então, existem diversos tipos de crises, mas basicamente nesses espectros genéticas, estruturais, e existem aquelas que, mesmo você fazendo teste genético, mesmo você investigando causas estruturais ou metabólicas, você acaba ficando com as epilepsias de causas desconhecidas. Você não tem uma causa específica, né? É uma angústia para o profissional da saúde também, para o próprio epileptologista, porque você não consegue dar a resposta para a família, né? Mas você, trazendo qualidade de vida, diminuição de crises, melhorando a funcionalidade desse paciente, a gente já fica feliz. Certo, sensacional. E de forma geral, acho que até já foi um pouco abordado aqui lá no início, né? Mas não custa falar aí. De forma geral, como se chega ao diagnóstico de uma pessoa com epilepsia? Certo. Primeira coisa é um bom informante. A gente precisa, o médico nada mais é do que um entrevistador. Você é interno de medicina e você sabe. Você precisa fazer a anamnese, que nada mais é uma entrevista que você faz com o paciente. Então a gente vai ter que identificar as características dessas crises. E nesse caso, muitas vezes o paciente não lembra. Ele não consegue te passar dados. Você vai ter que conversar com um informante ou com uma testemunha, né? Então, é importante que o paciente que tenha sofrido a crise epilética, durante a consulta, ele venha acompanhado. Hein, pessoal? Isso é bem importante, porque muitas vezes, em primeira crise epilética, o paciente vem sozinho no consultório. Fica complicado para o profissional de saúde fazer a anamnese correta se você não tem uma testemunha. Eu acho que é importante a autonomia do paciente, ele explicar o que está acontecendo, o que ele sente, mas é importante o observador e a testemunha também dar o parecer dela. Olha, a crise foi desse jeito, eu observei desse jeito, durou tanto tempo. Então, a primeira coisa é a entrevista. Segunda coisa, você vai fazer um exame de imagem e exames de laboratório
principalmente em primeira crise epilética. A gente precisa identificar essas causas estruturais, identificar se o paciente tem causas metabólicas, causas infecciosas ou causas inflamatórias. Isso a gente faz através de um screening, de um check-up laboratorial. Afastar causas de infecção no sangue, de infecção na urina, de alguma desorganização de hormônios ou de metabólitos, como os sais minerais do corpo. É importante fazer esse exame. A tomografia inicialmente vai afastar se tem alguma lesão no cérebro, se tem algum tumor, se tem algum AVC, se tem alguma alteração na formação cerebral que possa corresponder a essa dificuldade. E num futuro próximo, você pode fazer uma ressonância magnética, que é um exame um pouquinho mais completo que a tomografia. Paralelo à ressonância magnética, você pede o eletroencefalograma. Não necessariamente nesse momento precisa ser com vídeo. Você faz o eletroencefalograma de rotina, que é aquele exame que você encaminha o paciente para a clínica, ele tem que fazer a privação de sono, coloca aquele gelzinho na cabeça, os pacientes conhecem bem, você vai colocando os eletrodos em determinadas posições do crânio, que é no scalp, do couro cabeludo, e aí você consegue verificar se no período entre crises, esse paciente tem ou não alteração na função cerebral. Eu repito, período entre crise. Pode ser que o paciente tenha exame normal e ele seja epilético, porque aquele período entre crise, ele não apresentou nenhuma alteração. Porém, durante alguma questão que deixa ele mais... Alô? Estou de volta. Devido a algum motivo estressante, algum fator desencadeante, pode desencadear justamente aquele curto-circuito, que seria a desorganização temporária dos neurônios gerando a crise epilética. Então, é basicamente a entrevista, exames laboratoriais, exame de imagem e o eletroencefalograma. Certo. Agora já chegando ao fim aí da nossa live, que o Instagram estabelece um tempinho aí de 1 hora para a gente, né? Então, o paciente aí, uma pessoa com epilepsia, né? Ela foi diagnosticada, né? O que que ela tem, tipo, sem entrar no mérito do nome do remédio, né? Mas o que que ela tem disponível para o seu tratamento? Hoje em dia, cada vez mais a gente está tendo um leque aberto de possibilidades terapêuticas, né? Novamente, eu tenho um número me ligando aqui, desculpe, pessoal. Esse Tranquilo. leque de terapias, primeiramente, se fechar o diagnóstico de uma síndrome epilética ou, de fato, de um paciente que seja portador de epilepsia, a primeira medida é o tratamento medicamentoso. 70% a 80% dos pacientes epiléticos, eles vão responder muito bem à terapia medicamentosa. E aí, dependendo do caso, esse paciente ele pode ter uma evolução muito boa e evoluir para epilepsia resolvida, ou seja, se curar e não precisar de mais remédio. E aí, muito bem. 70% a 80%, ótimo. Outros pacientes que não têm tanta sorte assim, entram nesse espectro dos 20%, de 20% a 30%, eles vão precisar associar outras classes de remédio e talvez aumentar em doses mais altas, que aí acabam gerando um pouquinho de efeitos colaterais. Os pacientes que me acompanham e que acompanham com outros médicos sabem disso. Eles acabam tendo que tomar muitos remédios. E aí entram as opções de terapias alternativas. Tem vindo bastante, não é o momento agora, mas o canabidiol, que é o CBD, existem alguns trabalhos muito promissores já para síndromes específicas, né? Síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet. Existe a neuromodulação, que é a terapia do nervo vago. Para alguns casos, a gente consegue indicar e melhora muito a qualidade de vida. O paciente ele não vai curar a crise, mas ele vai diminuir de forma considerável o número de crises diária. Então, aquele paciente que tem 100 crises durante a semana, ele acaba baixando para 50, para 30. Então, acaba tendo uma melhora muito considerável através da neuromodulação. É claro que você precisa de uma avaliação profissional, você precisa de uma indicação adequada, você precisa avaliar o contexto todo da situação. E outra situação é a dieta cetogênica. O
pessoal já deve ter ouvido falar. A dieta cetogênica, ela limita o número de carboidratos e ela dá um pouco de mais valor à meditação, perdão, ao alimento rico em lipídio, em gordura, tá? Não que a meditação não seja importante. A meditação ela é importante para deixar o paciente mais tranquilo. Mas essas dietas cetogênicas, além de serem muito utilizadas hoje em dia, modificada de Atkins, de cadeia triglicerídeos baixa, ela é utilizada pela população muito para emagrecimento. Mas liberando mais corpos cetônicos para o cérebro, a gente tem visto que diminuem aquelas descargas elétricas. E justamente a dieta cetogênica tem ajudado não somente para crianças, mas também para alguns casos de adolescentes e adultos. Então, fora a medicação, a gente tem essas opções. O canabidiol, que está vindo com tudo aí, o VNS, que é a terapia de neuromodulação com estimulação do nervo vago, e a dieta cetogênica. São algumas das opções. Perdão, e também a cirurgia de epilepsia, né? Não posso deixar de comentar aqui. Se você tem critérios para cirurgia de epilepsia, você tem que ir para um serviço especializado para isso, fazer toda a investigação. Existe uma investigação, uma avaliação com uma neuropsicóloga, com um psiquiatra, com uma equipe multidisciplinar. É feito vídeo eletroencefalograma, é feito outras avaliações mais complexas para determinar se esse paciente deve ou não ser indicado para uma epilepsia, para uma cirurgia de epilepsia. Certo, sensacional. Então, já chegando no término aí da nossa live, né? Visto que, como já dito aí, só tem 1 hora de live aí que o Instagram nos permite, né? Então, a gente abre aí para o pessoal aí tirar suas dúvidas aí com o Dr. Guilherme, deixar nos comentários aí. Eu fico à disposição, viu, Walter? Independente de a gente responder hoje ou não, pessoal, sigam minhas redes sociais, o @seu.neuro, sigam a rede da epi.brasil, que é da Federação Brasileira de Epilepsia. E através de você e da Viviane, eu quero agradecer o convite. E de antemão já antecipo que podem me mandar perguntas através de vocês. E aí a gente pode, num segundo tempo, responder sem problema, tá? Sensacional. Então, de forma didática e esclarecedora, como foi a live de hoje, né? Então, a gente combina aí, tipo, pessoal que tem dúvida, né? Já que o tempo está meio curto, manda pra gente e a gente faz depois a nossa série que a gente tem aí, Você Exato. Sabia? A gente manda pro doutor e a gente faz aí Sim. um segundo round, né? Nas Sim, nossas páginas, eu nas nossas faço com o páginas. maior prazer. Mandem as perguntas para vocês, nem que a gente responda via online, ou a gente pode responder Sensacional. através do WhatsApp ou do Instagram mesmo. Mas mandem as dúvidas que eu respondo com o maior prazer, sim. Sensacional. Muito obrigado, doutor Guilherme. Então, eu reitero aqui o pedido do doutor Guilherme, inclusive, lá, para nos acompanhar, curtir, compartilhar na página da Epi Brasil e também Seu Neuro, certo? E acompanhar nossas postagens nas semanais, o Purple Post, o Você Sabia, que a gente tem lá uma sequência, uma série, né, de postagens. E fica aí o nosso abraço aí, e gratidão ao doutor Guilherme, né? Também a todos que participaram da live aí. E muito obrigado por tudo. Valeu, eu que agradeço. Um E só abraço para para você, viu? deixar aí, vai ficar gravado no YouTube da IP Brasil aí essa nossa conversa. Muito Legal. obrigado por tudo, a todos que participaram, doutor Guilherme. Valeu, um abraço, pessoal. Boa noite. Abraço. Tchau.